Obrigada, Giovana. Então, dando continuidade, né, a esse processo de reabilitação, esse momento que é tão crucial para esse paciente, né, que ele passa por 2 momentos de choque, né? O primeiro, quando tem um AVC, quando vai para o hospital e entende que teve o AVC, e o segundo choque é quando ele chega em casa, né, quando ele retorna, que seja 5 dias ou um mês, mas ele retorna em outra condição, né? Ele retorna muitas vezes com incapacidade, com as sequelas, como as meninas já comentaram anteriormente. E o que fazer frente a isso, né? O que era tão simples, tomar um banho, trocar de roupa, se alimentar, a partir de agora se torna um empecilho, né? E a fisioterapia, ela é mais uma ferramenta para ajudar nesse processo de reabilitação. Assim como a terapia ocupacional, assim como a fonoaudiologia, ela vem dar esse suporte para reabilitar, para dar função novamente a esse indivíduo da melhor maneira possível, né? Então, quando a pessoa imagina que vai fazer a fisioterapia, já imagina em fazer o movimento, em querer andar, então em sentar, se não sentar, em querer andar, se não estava conseguindo andar. Mas a gente tem que pensar que não é simplesmente o exercício por si só. O ser humano, o indivíduo, ele é muito complexo. E para a gente fazer metas, fazer o plano terapêutico da reabilitação como um todo, a gente precisa pensar nele num conceito mais amplo, no biopsicossocial. Então, apesar da gente querer esse movimento funcional, né? E funcional porque a gente sempre almeja uma função. Não é simplesmente dobrar e esticar o braço, mas é o dobrar e esticar para pentear o cabelo, para escovar dente, para trocar roupa. Então, esse movimento funcional que a gente tanto almeja, ele depende de alguns sistemas. Então, ele depende do sistema neuromuscular e músculo-esquelético, que é o que foi, a princípio, né, mais visualmente acometido, a fraqueza no braço, a fraqueza na perna, a alteração lá, a morte do neurônio na região do cérebro, do encéfalo, mas outros sistemas também estão e podem estar envolvidos. Então, ele pode ter uma alteração no sistema cognitivo. E aí é muito difícil, porque eu preciso de atenção, eu preciso ter minha memória preservada, eu preciso entender, planejar a execução da ação. Então, por exemplo, para eu tirar a calça do jeans, eu preciso primeiro tirar o tênis, para depois tirar a meia, para depois tirar a calça. Se eu não entendo esse conceito, essa sequência, fica muito mais difícil reabilitar. Assim também como o sistema emocional. Geralmente os indivíduos que são mais depressivos, que têm traços de depressão, de ansiedade, tendem a ter uma recuperação mais lenta, porque ficam pouco motivados a reabilitar, sendo que é um processo extremamente longo, né? Muitas vezes um processo não é uma reabilitação, muitas vezes de 1 ou 2 meses. Às vezes a gente está falando questão de 6 meses, de 1, 2 anos. Além disso, tem alteração do sistema sensorial, então ele pode perder a sensibilidade, o toque, e muitas vezes ele não consegue perceber o corpo dele em relação ao ambiente, então ele não percebe se o braço dele que está comprometido, mais comprometido, se está dobrado, se está esticado, ele não tem a percepção do corpo dele em relação ao meio, e isso também interfere muito no processo de reabilitação. Assim como o sistema perceptual, ele vai ter uma dificuldade em interpretar essa informação sensorial. Então, todos esses sistemas, eles estão envolvidos e estão intercalados para que eu consiga esse movimento funcional. Então, é muito amplo a gente pensar nesse processo de reabilitação. E tudo isso também vai depender muito do ambiente. Então, se o indivíduo, ele vem já de um ambiente pobre, no sentido de pouco estímulo, ele vai ter um processo de reabilitação muito mais lento. Se é um indivíduo que vive num ambiente com mais estímulos, é um indivíduo mais engajado, que trabalha, ou que mesmo que seja aposentado, mas que participa das atividades, que cuida da família, que paga conta, ele vai ter muito mais incentivo, porque ele vai ter metas para poder reabilitar. Ele vai criar o objetivo que ele quer, porque ele quer voltar a fazer o que ele fazia, de uma forma mais rápida. Então, esse ambiente é extremamente importante em todo esse processo de reabilitação, em todo esse processo pensando na questão do movimento, que eu tanto quero reabilitar, reconquistar. Bom, e aí, como
todo mundo já comentou, a sequela motora geralmente acontece, e aí geralmente é esse padrão, né, em que a gente tem um braço mais fletido, mais dobrado, uma perna mais esticada, e aí eu tenho uma dificuldade no caminhar, dificuldade em fazer minhas atividades, na mobilidade, na transferência, no autocuidado, e tudo isso acontece porque teve lá morte neuronal, seja por um processo isquêmico ou hemorrágico no cérebro, que vai levar à perda desse controle do movimento. Então, vai interromper as conexões na região do cérebro que são responsáveis por planejar o movimento, junto com outras regiões que são responsáveis por controlar esse movimento, assim como a região que é responsável por realizar o movimento, que no caso aqui é o braço e a perna e o tronco, tá bom? E aí, essas sequelas, elas vão interferir nitidamente nas atividades de rotina, né, no trabalho e no lazer. Então, a reabilitação, e no caso aqui a fisioterapia, a função é tentar retornar, fazer com que esse indivíduo retorne às suas atividades da melhor maneira possível. Então, a fisioterapia vai incentivar e vai ajudar a recuperar a função perdida e aumentar a autonomia do indivíduo, mesmo com algumas possíveis limitações. Então, nem sempre ele vai voltar a ser o que era 100%. Né? Então, muitas vezes, a independência dele, essa autonomia, vai ser, mesmo muitas vezes, precisando usar um dispositivo de auxílio como uma bengala. Mesmo muitas vezes, ele caminhando mais devagar, demorando mais para fazer as suas atividades. Mas isso não significa que ele não reabilitou. Então, isso às vezes é difícil no início da família entender, ou do próprio paciente entender. O reabilitar é reabilitar, é readaptar, adaptar a uma nova situação. Então, a gente tenta ao máximo readaptar a essa nova condição. E aí a gente pensa, né, mas o que o exercício vai fazer? O que acontece? Saindo do macro e indo mais para o micro, né, o que acontece lá no cérebro, no encéfalo, para que esse exercício, nesses movimentos, que não são nada tão diferentes, são exercícios específicos para a doença, mas não é nada tão diferente assim, tão mirabolante. Mas o que ele faz lá no cérebro que ajuda a recuperar o movimento? Então, no cérebro, graças a Deus, existe a plasticidade cerebral, né? O cérebro, ele é plástico, ele consegue se adaptar a uma nova situação, ele consegue mudar a sua função e sua estrutura. E aí, através de processos de reorganização do cérebro, porque vai ativar outras regiões, as regiões vizinhas àquela região que foi comprometida, e através do recrutamento de outras regiões do cérebro que não necessariamente tem a ver com aquela região que foi comprometida, essas novas vias são formadas pelo estímulo do exercício. Então, o exercício físico, ele vai ajudar a formar novos circuitos neurais. Então, essas novas pontes vão sendo formadas, fazendo com que ocorra uma ligação novamente entre o cérebro e o corpo. No caso aqui, entre o movimento, entre o braço e a perna. E aí a gente consegue reabilitar. E aí, quando esse paciente chega para a gente na reabilitação, nós como terapeutas reabilitadores, ele chega com um CID, né, ele chega com um código de doença, que é um domínio patológico, que é a doença, que é o AVC. Mas a gente tem que pensar, como eu falei, no processo de reabilitação, numa coisa mais ampla, numa proposta mais ampla, porque ele não é só aquele código, né? Ele depende também, claro, do domínio do domínio, do domínio biológico, que é a alteração da função e da estrutura do corpo. Então, foi prejudicado ali o cérebro e foi alterada a função do movimento, mas ele também, nesse processo de reabilitação, a gente tem que pensar em outras coisas, por exemplo, no fator ambiental. Então, o fator ambiental, ele interfere muito, como eu havia falado. Por exemplo, eu posso ter um paciente que teve um AVC e está cadeirante, né? Momentaneamente está cadeirante. E esse paciente, ele mora numa casa térrea, que com livre acesso, ele consegue deambular, ele consegue se locomover com a cadeira de rodas pela casa dele, e tudo bem. Eu posso pegar esse mesmo paciente cadeirante, que mora num prédio de 4 andares e que não tem elevador. Então, olha a limitação que o ambiente faz na vida desse paciente, desse indivíduo. Imagine que para ele sair da casa dele para ir simplesmente numa consulta médica, olha o transtorno que é,
vai depender de quantas pessoas para ajudar a descer nas escadas para ele conseguir ir numa consulta, ou ele conseguir ir numa padaria, ele conseguir ir no mercado. Então, o fator ambiental é extremamente importante e relevante nesse processo de reabilitação. Assim como os fatores pessoais, a idade, o sexo, a etnia, e também a atividade e participação, que aqui é o domínio do desempenho e da capacidade. Então, é importante pensar na reabilitação, na atividade que ele quer executar, por exemplo, ele quer caminhar, ele quer deambular, e na participação que essa atividade proporciona. Então, ele quer caminhar para ele poder ir ao mercado, porque ele gosta de fazer compras. Então, todos esses domínios estão envolvidos nesse processo de reabilitação. O domínio da doença, o domínio do comprometimento lá do cérebro e do corpo, mas também o ambiente, fator pessoal, o domínio da atividade e da participação dele na sua rotina. Bom, então essa incapacidade, quando a gente mensura, ela depende, então, como eu falei, dessas alterações de estrutura e função, mas também da limitação da atividade e restrição na participação. Então, esse mesmo paciente que precisa de um dispositivo, que precisa usar a bengala, que tem uma fraqueza no hemicorpo esquerdo, que tem uma lentificação, ele tem uma limitação da atividade, mas não necessariamente ele tem uma restrição na sua participação da rotina. Por exemplo, ele aqui, ele ajudava em trabalhos de reforma onde ele trabalhava, onde ele mora, perdão. E ele era como os outros, ele ajudava a fazer o serviço braçal. Como agora ele não consegue fazer, ele participa da tarefa, mas ele supervisiona a tarefa. Então, ele tem uma limitação da atividade, mas ele não restringiu a sua participação. Então, será que isso não é reabilitar? Então, a gente tem que pensar mais amplamente nessa questão da reabilitação, da inserção novamente na rotina, na sociedade. Bom, então o que a gente vai recuperar, né, frente a isso? A gente vai recuperar a função, né, que é o que todo terapeuta de reabilitação almeja, né? Como que a gente vai recuperar a função? Como eu falei, através do exercício. Seja exercício de fala, de linguagem, exercício de perna, de braço, enfim, vai ser através do exercício. E na fisioterapia, existem várias técnicas que a gente abre mão na reabilitação neurofuncional que vão contribuir, que vão auxiliar nesse processo de reabilitação do paciente com AVC. Então, a gente pode fazer treino de marcha, a gente pode fazer terapia por contenção induzida, onde a gente limita o membro menos comprometido para que ele possa usar o membro mais acometido o tempo todo ou por um tempo maior. A gente pode usar estimulação elétrica, exercício com faixa, exercício com halter, técnicas específicas na fisioterapia, a facilitação neuromuscular, o Bobat, enfim. Existem várias técnicas que a gente pode abrir mão para utilizar na reabilitação e não existe um padrão ouro, né? Então, a reabilitação, as técnicas vão acontecer de acordo com a necessidade daquele paciente com aquele momento. Então, pode ser que no início ele precise usar a terapia por contenção induzida, mas daqui a 2, 3 meses aquilo já não faz mais sentido, a gente vai para uma outra terapia, né? Então, não existe uma só técnica, a gente vai fazendo os exercícios de acordo com os objetivos traçados. E é importante lembrar que esses objetivos são traçados pelo paciente. Então, não é o que eu quero reabilitar, é o que ele quer, é o que ele precisa, é o que demanda para ele. Porque, por exemplo, eu posso muito bem querer trabalhar marcha com ele, ficar 6 meses trabalhando para que ele deambule bem, para que ele seja mais funcional, mas o que ele mais quer é costurar. Então, se eu não tiver isso em mente desde lá do início do processo de reabilitação, eu posso retardar o objetivo que ele quer. Não que eu não vá trabalhar marcha, mas se o objetivo principal dele é voltar a costurar, então eu tenho que ter um foco maior nessa questão. Além disso, a gente tem outras técnicas, trabalho a reabilitação sensorial, técnica de estímulo sensorial, uso de realidade virtual nesse processo, treino de equilíbrio, e aí seja equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, enfim. Então, aqui só para finalizar, eu coloquei um exemplo de um paciente que teve um AVC, um senhor que tinha várias comorbidades, ele ficou com a sequela leve pelo AVC, apesar de já ter outras comorbidades, outros fatores de risco, já ter um cérebro mais envelhecido, mas ele ficou com uma alteração maior no equilíbrio. E aí, nessa pandemia, ele não queria sair de casa,
Depois de 6 meses, eu consegui fazer com que ele saísse e desse uma volta no quarteirão, coisa que ele ficou 6 meses sem fazer. E aí a gente começou a trabalhar, ele me mostrando aqui fotos de quando ele casou, 50 anos atrás, e uma coisa que ele me falou que ele gostava de dançar com a esposa quando era mais novo. E aí eu comecei a inserir a dança na reabilitação, e foi muito legal, porque aí os filhos compraram uma caixa de som, e aí ele ouve música durante o dia. Então, mas para isso eu preciso estar atenta ao que ele me fala indiretamente, né? Para a gente pensar nesse plano terapêutico, pensar nesse processo de reabilitação. Tá bom? Acho que é essa a mensagem que eu quis dizer, que eu quis deixar. Obrigada pela atenção de todos e desculpa aí o inconveniente no início. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara.